Igreja Internacional da Graça de Deus irá realizar amanhã a primeira edição do Chá para Mulheres. Política. Supremo Tribunal Federal confirma a validade das delações premiadas dos donos da JBS. E por falar em JBS, Estados Unidos embarga a carne brasileira. A decisão já afeta frigoríficos da JBS no país. No esporte, Luiz Carlos Vinck toma cuidados para que boa fase não suba para a cabeça dos jogadores do Criciúma. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 23 de junho de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Em sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores irá analisar pacote de projetos enviados pelo Executivo. Confira na reportagem de Morgana Salvador. O prefeito Clésio Salvário encaminhou para a Câmara de Vereadores um pacote com diversos projetos que devem ser apreciados pelo Legislativo. Foram 8 projetos protocolados na última quinta-feira. Nós marcamos uma sessão extraordinária para hoje, para o dia de hoje, dia 23. E na sessão extraordinária de hoje vão ser analisados somente os projetos que dizem respeito ao dissídio coletivo. Os demais projetos, eles tramitarão normalmente na Câmara, passando por todas as comissões. Após a análise das comissões, elas vão para votação em plenário. Um dos projetos que estão aguardando a votação dos vereadores é o dissídio coletivo dos servidores públicos municipais, que chamaram os vereadores para uma conversa, já que não concordam com alguns detalhes do que consta no texto encaminhado para a Câmara. Nós tivemos uma reunião ontem lá com o secretário da Fazenda, juntamente com o vice-prefeito, e logo após tivemos uma reunião com os membros do sindicato. O que nós percebemos é que a questão de redação, alguns artigos têm problemas com a redação. Nós estivemos reunidos agora com o prefeito municipal. Eu tive que sair um pouco antes por causa de compromisso, mas alguns vereadores estão lá discutindo a questão da readequação dessa redação. Fora o dissídio, existem outros projetos que estão sendo analisados e devem ser votados nos próximos dias. Existe um projeto de adequação do ISS diante da nova política nacional. Existe um projeto de mudança da lei orgânica para incluir alguns textos da Constituição Federal que não foram recepcionados ainda pela lei orgânica do município. Nós temos a questão da revogação da lei dos orgânicos. Nós temos a questão dos feriados ponto facultativos que o prefeito quer por fim. Nós temos sobre os coletes da Polícia Militar, enfim, são 8 projetos que serão analisados. De prima mão, já digo que a questão dos alimentos transgênicos, o prefeito vai retirar esse projeto a pedido de todos os vereadores. A Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Criciúma promove amanhã a primeira edição do Chá para Mulheres. O evento contará com a presença de uma convidada especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus está realizando neste sábado, às 16h no City Club, em Criciúma, o primeiro Chá das Mulheres. O objetivo do encontro é aproximar as mulheres e provocar a comunhão entre as irmãs. O evento vai contar com a pregação de Neloci Bayer, da IIGD de Porto Alegre. E o louvor vai ficar por conta do Movimento Jovem da IIGD de Criciúma. Além das delícias preparadas para o encontro, ainda vai acontecer o sorteio de brindes e serviços. Os interessados têm até a noite de hoje para adquirir as entradas na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Grande Próspera, e está no valor de R$ 22 e é destinado somente para adultos. A palavra do nosso Deus, ela diz que a mulher virtuosa é aquela que se veste de força, de glória, e ela ri-se diante do futuro. E é isso que nós vamos fazer. Vamos nos vestir, nos revestir da força de Deus e vamos sorrir diante da dificuldade, diante do problema, na certeza da nossa vitória. Você é minha convidada. Compareça, não perca a bênção de Deus. Eu espero por você.
A maioria dos ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade das delações da JBS e Edson Fachin como relator. Confira. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o plenário do Supremo Tribunal Federal alcançou a maioria de 6 votos a 0 em favor da validade dos acordos de delação premiada da empresa JBS, homologados em maio pelo ministro Edson Fachin. Além disso, foi confirmado que Fachin vai continuar como relator do caso. O plenário, em sua maioria, entendeu que a validade legal de qualquer acordo de delação premiada não pode ser revista, uma vez que tal legalidade foi atestada pelo ministro relator, no caso Edson Fachin. Ficou entendido também que a competência para homologar os acordos cabe somente ao relator do caso e não ao colegiado do STF, seja o plenário ou uma das turmas. O julgamento foi motivado por questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS feitos pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um dos citados nos depoimentos dos executivos da empresa. A defesa de Azambuja contestou a remessa do processo a Fachin, alegando que os fatos narrados pelos delatores não têm relação com os crimes investigados na Lava Jato. A seguir, Estados Unidos embarga a carne brasileira. A decisão já está afetando frigoríficos da JBS no país. O governo dos Estados Unidos tomou uma decisão drástica. A carne brasileira foi embargada e não entra mais na América do Norte, pelo menos por enquanto. A decisão já afeta frigoríficos da JBS no Brasil. A decisão afeta a unidade que fica na saída para Sidrolândia, em Campo Grande, que é uma das maiores da América Latina. O embargo ocorre justamente no período em que a empresa vive uma crise política e econômica, após a delação de Joesley Batista, presidente da JBS, que envolve suposto pagamento de propina para políticos, incluindo sul-mato-grossenses. Agora, com a notificação feita pelo Ministério da Agricultura, o frigorífico, que após 20 anos de negociação, enviou a primeira carga de carne in natura para os Estados Unidos em setembro do ano passado, quando foram enviadas 25 toneladas, não pode mais comercializar com os norte-americanos. O embargo ocorreu após uma fiscalização feita pelos norte-americanos, quando foram constatados problemas sanitários em frigoríficos brasileiros. Deixar de negociar com os Estados Unidos pode gerar um efeito dominó e o Brasil pode perder mercados em outros países, já que os norte-americanos são referência como compradores de carne in natura. Há 9 meses, quando saía a primeira carga para a América do Norte, este analista chegou a falar da importância de negociar com aquele comprador. Colocando-se carne nos Estados Unidos, se coloca mais carne em outros países, principalmente asiáticos, onde o Brasil, os frigoríficos brasileiros, não entravam. A situação pode afetar a receita de Campo Grande com exportações, pois a carne bovina é o principal produto exportado pela capital e esta unidade é a maior responsável pela comercialização. A decisão atingiu também outros frigoríficos, da Marfrig, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e um da Minerva, em Goiás. Agora o esporte. O Criciúma tentará daqui a pouco a terceira vitória consecutiva na Série B, o que seria a quarta na competição. A fase é boa, mas o treinador Luiz Carlos Vinck quer evitar o clima de oba-oba. A boa fase do Tigre está de volta. São 4 jogos sem derrota e o Carvoeiro finalmente saiu da zona do rebaixamento. Porém, para o jogo de logo mais frente ao Paraná, uma preocupação ronda a cabeça de Luiz Carlos Vinck. Com as suspensões de Ricardinho, Rafael Silva e Edson Borges, a média de idade do elenco despencou. Afinal, o grupo ficou mais inexperiente em função dos jovens atletas que irão sair jogando nas vagas em aberto. Cada jogo está se tornando mais difícil para o Criciúma. Agora a gente vem de 4 resultados bons. Manter isso é mais difícil do que você conseguir alcançar esses resultados. Então me causa uma preocupação sim, uma dor de cabeça. Nós tínhamos agora composto uma zaga muito boa, né? Experiência, o Rafael mais novo, mais vigoroso, ter que modificar isso tudo para o jogo. E a gente tem que buscar um equilíbrio
para que nós possamos aí fazer novamente um bom jogo dentro de casa e objetivarmos a questão da vitória. Mas essa não é a única preocupação. Atento a todos os detalhes, o chefe Carvoeiro trabalha muito nos bastidores para não deixar que a boa fase suba para a cabeça dos atletas. O grupo tem assimilado muito porque, finalizado o jogo, a gente já na oração ali, a gente começa a cobrar deles a questão de manter os pés no chão, a questão da humildade, do respeito para com os adversários, do entendimento que nós temos que nós não somos melhores do que ninguém, mas também não devemos nada para os outros. É dessa maneira, esse pensamento é que nós estamos colocando para o grupo diariamente, para que a gente consiga manter esse nível, melhorar cada vez mais, para que a gente possa pensar numa situação melhor. Nós melhoramos muito, mas nós estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento, só que também, ao contrário, nós estamos a 3 pontos do G4. Então é aquela questão, o inferno e o céu estão muito próximos, né? E nós temos que ter o equilíbrio para a gente saber que daqui a pouco pode acontecer uma derrota e você voltar, mas que você já mostrou que tem poder de reação dentro da competição. E é bom o torcedor se acostumar com jogos difíceis mesmo. O Paraná, adversário de hoje, também faz boa campanha e na última rodada deu uma senhora canseira no Internacional, dentro de Porto Alegre. Eu acho que é um jogo totalmente diferente agora, né? O Internacional, pela grandeza dele, por questão do status de equipe de Série A, né, que sempre foi, fez com que o Paraná jogasse de uma forma diferente. Vamos ver como vai se portar o Paraná aqui em Criciúma. Vai tentar buscar um bom resultado, com certeza, porque ele vem de bons resultados agora nos últimos jogos. Eu acho que é um bom jogo. Quem vai ganhar com isso é o torcedor. E eu tenho certeza que o nosso torcedor vai se fazer presente em maior número, vai nos ajudar, vai ter paciência com a equipe, né? Ainda mais com as mudanças que nós vamos ter para esse jogo. Perguntado sobre o clima no vestiário, Vinck foi enfático. Melhorou muito. O peso da zona do rebaixamento não existe mais. Porém, é preciso estar atento para que o pesadelo não volte a atormentar o bom e velho Tigre de Guerra. Eu me sinto mais tranquilo, mas sempre, né, com a corda esticada em relação à questão do grupo, de manter essa questão do nível de concentração. O grupo também está mais confortável, se sente mais confortável nesse momento. Eu acho que o grupo entendeu uma coisa: se nós tivermos um poder de marcação forte e se nós tivermos a alegria, a personalidade, a atitude que a gente está tendo nesses últimos jogos para jogar, dá para fazer bons jogos e objetivar bons resultados. Então é dessa forma que a gente tem que pensar o jogo de amanhã, marcar muito o adversário, mas também com a posse de bola pensar grande. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Bom, e para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul do estado. Segunda-feira, Hemosc de Criciúma intensifica a campanha para a doação de sangue durante o conhecido Junho Vermelho. Foi instituído o junho como Junho Vermelho, para quê? Para que cada vez mais as pessoas se conscientizem da importância de doação de sangue. Porque no mês de junho, na realidade, foi bem estratégico, porque é um mês que a temperatura cai, então as pessoas já não participam tanto da doação de sangue. Economia brasileira dá sinais de melhora, mas está longe do patamar considerado ideal. Nós ainda vivemos um período de estagnação econômica e a baixa da inflação se dá exatamente pela diminuição da demanda interna. Ou seja, as pessoas, por falta de confiança e também de dinheiro em circulação, estão comprando menos. O empresário também não está investindo e, portanto, uma economia em situação de paralisação ou de estagnação tende a essa situação. Terça-feira, sindicalistas da região promovem ato contra reformas da Previdência e Trabalhista. Essa panfletagem hoje na praça, ela tem a função de chamar a atenção da população
para quem são os 3 senadores de Santa Catarina que vão estar votando nos próximos dias a proposta de reforma trabalhista vinda do governo. Acredito que boa parte da população catarinense não sabe quem a representa no Senado. Então nós estamos, por meio desse material, divulgando o que é a reforma trabalhista, como é a legislação trabalhista hoje e como ela vai ficar se for aprovada a reforma e de que modo ela prejudica o trabalhador. A PAI de Criciúma promoveu o Dia do Diferente. Organizamos um dia no ano que a gente festeja esse dia. O dia de se gostar, de se aceitar como somos, o mais magro, o mais gordo, o mais alto, o mais baixo, cabelos diferentes, enfim. Mas um dia para demonstrar isso de forma alegre, né? Se fantasiando, se arrumando do jeito que achar melhor. Quarta-feira, governador Raimundo Colombo visitou a região. Na agenda, a assinatura da ordem do edital de licitação para a restauração da SC 445. É uma rodovia que tem um movimento muito forte, mais de 25 mil veículos dia, a ligação de Criciúma com a 101. Com a conclusão da via rápida, que faz um trabalho paralelo, você tem condições de fazer uma intervenção mais profunda, porque com o fluxo de veículo hoje é praticamente impossível. Mas ela precisa realmente de uma reforma completa e hoje nós estamos lançando o edital, o projeto já está pronto e nós vamos poder dinamizar a partir de dezembro, só porque é quando a via rápida começa a operar e aí você consegue administrar o fluxo de veículos, fazer uma intervenção, porque tem que praticamente refazer a rodovia, né? Diretores do Instituto Dionísio Freitas cobram lombada e sinalização nas ruas próximas à instituição que educa crianças especiais. Os caminhões, ônibus, carros, eles vêm em alta velocidade, não tem nenhum tipo de sinalização, lombada ou alguma coisa, né? Nem mesmo uma placa indicando o que é uma escola. Somente a lombada não vai ser o suficiente, até porque essa é só uma elevação, muitos carros não respeitam e como já foi colocado, né, para nós, veio esse comunicado ainda hoje pela manhã, que não vai ser tão cedo, não vai ser colocado as placas, não se tem previsão, porque as placas foram mandadas confeccionar as placas, né, construir as placas, e elas ainda não têm essa sinalização, ainda não está pronta e não tem nem prazo. Quinta-feira, vacina pentavalente está em falta na região. Situação preocupa a gerente regional de saúde. Isso preocupa e alerta todas as autoridades de saúde. São inúmeras campanhas e inúmeras vacinações, né? E quando acontece um caso desse, a gente fica realmente em estado de alerta. A gente está nos nossos 12 municípios da ANREC verificando quais são os municípios que têm, o que pode emprestar para outra unidade. Casa Guida e Casan firmam parceria e agora doações para a instituição via conta d'água já é possível. O Guido está abordando já a partir dessa semana as pessoas ligando para as residências, solicitando a contribuição através da sua conta de água. Deixando bem claro que a única maneira que o Guido faz ligar para as casas e pedir a contribuição é através da conta de água. Então a gente pede às pessoas que têm esse desejo no coração de contribuir com a instituição, que recebam bem essas ligações ou queiram de repente já nos ligarem, se não recebeu a ligação ainda, no 3433-3270 e já passam a fazer parte dessa corrente do bem. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã às 11 da manhã no Esporte em Questão. Então até lá. Boa noite.